O Jornal Nacional mostrou nessa semana um caso de abuso sexual dentro de um ônibus em São Paulo. Preso em São Paulo, o homem que ejaculou no pescoço de uma mulher em um ônibus na Avenida Paulista na terça-feira e que foi liberado em seguida pelo juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto. Assim que o abuso aconteceu, a vítima gritou, avisou o motorista, que manteve as portas fechadas até que a polícia chegasse. Bom, talvez você já conheça o meu quadro desse canal, que fala sobre histórias reais de personagens fictícios. Aquele é um quadro engraçado, onde eu conto as histórias engraçadas que eu participei. Esse aqui é um quadro muito diferente, embora o nome seja parecido. É muito triste que em pleno 2017 a gente ainda precise falar sobre isso. Esse quadro, e nesse quadro, eu vou falar sobre pessoas reais que sofrem e falar sobre as minhas opiniões pessoais sobre assuntos que eu considero que merecem e devem ser falados. Talvez você tenha visto, e se você não viu, a Manuela lançou um vídeo no último sábado falando sobre assédio moral. E talvez você não tenha visto, e se não viu, eu recomendo que você veja, mas o canal Nostalgia do Felipe Castanhari soltou um vídeo intitulado Bolha Social, algum tempo atrás. Eu vou fazer um pequeno resumo de cada um desses dois vídeos. O vídeo da Manuela, ela falou sobre o assédio sexual que aconteceu na última semana, onde um sujeito ejaculou no pescoço de uma mulher que estava dormindo no ônibus. Esse mesmo sujeito, ele foi preso de novo por mais um assédio do mesmo sentido. Acho que isso é um assunto que precisa ser falado, e as pessoas que têm alcance, as pessoas que podem falar sobre isso, é o dever, na minha opinião, dessas pessoas falarem cada vez mais sobre esses assuntos, sobre a nossa sociedade. Como é que funciona uma bolha social? Você gosta de um assunto. A partir dali, você passa a ler ou então pegar várias referências sobre aquele mesmo assunto. Isso não te torna uma pessoa mais intelectual, porque você está pegando apenas informações de um mesmo assunto. Um nazista, por exemplo, ele nunca vai achar que ele está errado, porque ele só pega aquele tipo de informação. E como nós vimos em pleno 2017, tivemos manifestações neonazistas. Isso não acontece à toa. Isso acontece porque as pessoas se enfurnam em um mesmo pensamento que levam elas numa mesma direção. Se você só lê um tipo de assunto ou apenas uma opinião sobre um determinado assunto, isso te prende numa jaula de certeza. Isso faz com que cada vez mais você tenha a sensação de que apenas a sua opinião é a certa. Possivelmente isso pode te tornar uma pessoa intolerante. E sair dessa bolha social pode melhorar o seu convívio e pode trazer experiências que são diferentes para você, que são necessárias. Uma coisa que também é muito importante é que você não busque conhecer as informações do ponto contrário ao seu apenas pelos seus veículos de comunicação. Por quê? Isso só vai te dar mais certeza ainda de que só o seu ponto é o ponto correto. Perceba que isso acontece até mesmo nas redes sociais. Caso você não saiba, todas as informações das nossas redes sociais são filtradas, porque isso vai nos proporcionar um tipo de serviço que é compatível com o nosso gosto pessoal. Isso auxilia com que as redes sociais tracem propagandas que nos tragam alguma satisfação. Essas propagandas vão ser compatíveis com o nosso gosto pessoal, com os dos nossos amigos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque ele entende que aquelas são as suas pessoas que você gosta de conviver, aquelas são as coisas que você gosta de ver, aquelas são as coisas que você gosta de escutar sobre. Então você sempre vai ver vídeos e fotos das mesmas pessoas que você mais interage. Isso acontece da mesma forma no YouTube. Todos os vídeos que são recomendados para você, a não ser que você tenha aquele sininho, eles são recomendados porque você curte, ou porque você compartilha, ou porque você assiste muito determinada pessoa. Esse é o preço que a gente paga pelos serviços gratuitos da internet. Eles são gratuitos porque as empresas que têm propaganda, elas trazem e elas são direcionadas automaticamente por caminhos onde vão levar elas e os produtos dela para pessoas que têm esse interesse. Esse ambiente que é criado, tanto pela gente quanto pelas redes sociais, eles são utilizados e eles são feitos para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta confortável, para que a gente se sinta seguro dentro de uma
bolha. Se a gente está incluído dentro de uma bolha e quase todo mundo está, dependendo da bolha onde você se inclui, você pode entrar numa relativização cultural. O que é uma relativização cultural? O relativismo cultural é a visão de que todas as crenças são relativas a cada uma das pessoas que estão incluídas dentro de uma determinada sociedade. Algo pode ser errado e pode ser certo, dependendo do contexto social onde cada pessoa se insere. Onde você nasceu, onde você vive, o tipo de pessoa que você compartilha suas experiências, as pessoas que você coloca ao seu redor, o tipo de informação que você recebe da internet, da televisão ou de qualquer outro meio de comunicação. Em outras palavras, o certo ou o errado dependem de uma cultura. Tanto é que o que é considerado moral em uma sociedade, ele talvez não seja considerado moral em uma outra sociedade. E já que não existe um padrão universal de moralidade, ninguém poderia julgar, entre aspas, alguma coisa de uma outra sociedade ou de um outro padrão de comportamento. Bom, eu discordo dessa visão. Por quê? Será que um elemento cultural ou uma bolha social poderia justificar que algumas pessoas perdessem o seu direito fundamental? Na minha opinião, não. Quais são os direitos fundamentais? Liberdade, educação, vida, segurança, entre outros. Ou seja, você acha que uma pessoa que nasceu em determinado lugar ou uma pessoa que recebe determinados tipos de informação deveria, dependendo do contexto social onde ela se insere, não ter acesso a alguns direitos que todo mundo deveria ter? Porque direitos fundamentais são isso, são direitos que todas as pessoas devem e merecem ter desde o seu nascimento. Agora que eu já fiz o resumo, você pode estar se perguntando o seguinte: tá bom, Gabriel, eu entendi, mas o que tem uma coisa, o assédio sexual que a Manuela falou no vídeo dela, a ver com o vídeo da bolha social que você indicou e que você fez o resumo? Bom, talvez você pense, e você tá no seu direito de pensar isso, que as pessoas que cometem assédio sexual, todas elas são malucas, deturpadas ou qualquer outro adjetivo que você decida dar. O fato é que talvez algumas dessas pessoas não sejam malucas. E quando eu digo malucas, são loucas, pessoas que deveriam estar dentro de manicômio, mas sim deveriam estar dentro de cadeia. Porque assim como a gente procura sempre alguma coisa que vai nos deixar confortável, e a gente cria isso dentro de uma bolha de proteção que é a nossa bolha social, essas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa. Talvez você não saiba, mas no próprio Facebook existem grupos feitos entre pessoas que saem de casa para praticar atos de assédio sexual. Você não sabia? Talvez você tenha grupos no seu Facebook de memes, talvez você tenha grupos de futebol, talvez você tenha grupo para falar de cartola. O fato é que assim como você tem esses tipos de grupo, o Facebook, embora tente tirar do ar algumas vezes, tem grupos de pessoas que entram para se relacionar, para contar experiências, para avisar e para postar fotos e vídeos de assédio sexual a mulheres. Como nós vimos, o assédio sexual aconteceu dentro de um ônibus. Alguns indivíduos entendem que podem e aproveitam dessas situações para praticar atos de assédio sexual. Como eu te falei, o próprio Facebook tem um grupo onde as pessoas podem trocar esse tipo de experiência. Mas não é só o Facebook. Isso acontece em toda e qualquer rede social. Era assim no Orkut, é assim no Facebook. Isso acontece diversas vezes em vários fóruns abertos por aí, porque se você parar para pensar, o Facebook ele ainda é regulamentado de alguma forma. Então esse tipo de grupo, muitas vezes ele é bloqueado ou então excluído. Mas existem sites de fácil acesso que eu não vou fazer apologia aqui porque eu não quero que isso seja mais veiculado ainda. Eu não quero fazer ainda mais propaganda em cima disso, é apenas um alerta. Mas existem grupos de fácil acesso na internet onde as pessoas podem trocar experiências sobre isso. Isso já foi noticiado, isso não é novidade para ninguém. Em 2014, o Jornal da Record soltou online um vídeo e uma notícia falando exatamente sobre isso, sobre como esses grupos funcionam e como esses grupos estavam crescendo. Ou seja, da mesma forma que você tem facilidade para trocar ideias sobre política, sobre futebol, sobre viagem, sobre as suas experiências com os seus amigos e com pessoas que pensam daquela maneira, uma bolha social, ela pode facilitar a troca de experiências entre essas pessoas. E como é que você pode combater esse tipo de coisa? A internet, ela precisa ser regulamentada, ela precisa ser vista. Esse é um passo muito distante. Se a gente não consegue hoje regulamentar a internet, qual, na minha opinião, é o primeiro passo? Talvez você não saiba, mas o nosso Código Penal, ele é de 1940. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem quase 100 anos que aquilo foi escrito. E talvez você não saiba também que uma pessoa só pode ser preso se existir uma tipificação penal. O que é uma tipificação penal? É que tenha o crime escrito na lei
de 1940. Se o crime não está escrito, você não pode ser preso. Assim como a Manuela falou, e assim como já foi amplamente discutido em todas as redes sociais, quando o rapaz gozou na mulher, ele não constrangeu ela para a lei. O fato é que a mulher estava dormindo, então não tinha visto. Então, para a justiça, ela não foi constrangida. O que acontece é que, assim como ela para a justiça não foi estuprada, não existe uma tipificação penal para o que acontece ali, para esse tipo de situação. Ou seja, o juiz não tem escolha para prender aquela pessoa, porque ele não pode tipificar, ele não pode julgar e condenar aquela pessoa como estuprador, porque a lei não permite. E por outro lado, ele não tem uma lei correta que possa botar aquela pessoa dentro da cadeia porque é o que ela merece. Esse é o nosso problema. Como a gente viu, estar dentro de uma bolha social pode te levar a ter apenas um tipo de pensamento. Em formas extremas, isso pode inclusive te levar a pensar que você é maior que os outros, que os seus direitos valem mais do que o direito dos outros. Assim como a Manuela fez um apelo, e eu concordo 100% com ela, de que as mulheres não devem se calar. Não devem. Porque se isso acontece, se a mulher se cala, isso vai acontecer de novo. Então eu faço um apelo. 2 apelos, na verdade. Primeiro, é que em hipótese nenhuma, você, homem, julgue uma mulher que se sente constrangida por um assédio, ou que entende alguma coisa como um assédio, porque isso é dela. Quem é violentado é que sabe. Nós, homens, não passamos por isso. Pelo menos não na maioria das vezes. Então você não tem esse direito, não faça nunca isso. O segundo pedido que eu faço é que, se você vir alguma dessas situações em público, em metrô, em ônibus, em qualquer lugar, faça alguma coisa. Se você não se sentir forte o suficiente e forte de cabeça para você interromper aquela situação na hora, procura alguém que possa, denuncie, faça a sua parte. Então, gente, para encerrar, eu vou fazer um pedido para vocês, porque eu não tenho uma voz muito grande aqui, pelo menos não ainda. Então eu peço pra você que assiste, que compartilha conteúdo, que compartilhe esse vídeo, ou pelo menos compartilhe essa ideia, e peça exaustivamente para que os seus criadores de conteúdo que tenham alcance grande comecem a falar sobre assuntos que são necessários. É preciso que a gente tenha consciência de que as coisas precisam mudar. E se a gente não pode hoje regulamentar a internet, se não é possível de forma nenhuma que pelo menos a gente regulamente a nossa sociedade, que pelo menos o Brasil tenha leis fixas, firmes, que possam impedir que as mulheres passem por isso. Esse é o meu recado de hoje para vocês, e ajudem, compartilhem e façam a sua parte.